Olá, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Maluta, sou médico gastroenterologista e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre intolerância à lactose, que é um diagnóstico extremamente frequente, que fazemos muito na idade adulta e muitas vezes existem algumas coisas que são ditas sobre isso que podem ou não ser verdades e a gente vai falar um pouquinho sobre elas agora. A primeira delas é: eu não tenho intolerância à lactose porque eu não tenho diarreia. Isso é um mito. Porque sim, é comum o paciente com intolerância à lactose ter diarreia, mas está longe de ser o sintoma mais frequente. As pessoas com intolerância à lactose, elas costumam ter um inchaço abdominal, uma distensão, elas se queixam muito de gases, uma das grandes causas de gases no nosso consultório são as intolerâncias, principalmente a intolerância à lactose. Ela pode apresentar dor de cabeça, dor na barriga e não necessariamente diarreia. Algumas pessoas até apresentam o intestino mais preso com a intolerância à lactose e melhoram do intestino quando elas cessam o uso da lactose. Segundo mito, é mais comum no bebê. É extremamente raro no bebê a intolerância à lactose. É muito mais comum o paciente que ele não nasce intolerante, ele toma leite ali na infância e aos poucos ele vai desenvolvendo a intolerância à lactose. Isso é muito mais comum. Se a gente for pensar evolutivamente, os mamíferos todos tomam leite quando são pequenos, mas depois eles param de tomar leite. Então, na verdade, geneticamente, nós fomos programados para ser intolerantes à lactose a partir do momento. O que acontece é que algumas pessoas não têm essa programação, mas a grande maioria é intolerante à lactose. Muitos nem sabem, porque não é uma intolerância completa, mas o paciente normalmente desenvolve essa intolerância com o passar do tempo. E aí a gente já vai para o terceiro mito, né? Que seria assim, eu não tenho intolerância à lactose porque às vezes eu tenho sintoma e às vezes não. Então a gente nasce, digamos, com 100% de atividade da enzima que faz a digestão da lactose. O nome dessa enzima é lactase. Então a gente nasce com 100%. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo essa atividade gradativamente. A gente não vai do 100 ao 0, a gente vai do 100 para o 99, para o 98, para o 97. Então, o que acontece? As pessoas elas começam a apresentar algum tipo de sintoma quando elas vão comer uma quantidade maior de lactose. Claro que com o passar do tempo essa quantidade vai reduzindo, essa quantidade para dar sintomas vai reduzindo, mas o que acontece é isso. Então as pessoas às vezes nessa fase elas apresentam sintoma no dia que elas comem um pouco mais, no dia que elas comem menos elas não vão sentir, às vezes se elas estão comendo por muito tempo elas podem sentir naquele momento, às vezes se elas dão uma pausa elas podem se sentir melhor, mas isso faz parte do quadro de intolerância à lactose. Vamos lá para o quarto mito. O remédio que eu tomo não funciona. Existe sim essa enzima que eu comentei, a lactase, é uma enzima que as pessoas podem usar para ajudar na digestão. Então faz parte do nosso tratamento a gente passar essa enzima. Na verdade, 12% dos pacientes intolerantes à lactose, eles apresentam aí uma dificuldade, quer dizer, o remédio não funciona 12% das vezes. Porém, a maioria das pessoas que dizem que o remédio não funciona, talvez elas não estejam tomando o remédio de uma forma adequada. Primeiro, você precisa tomar sempre que você for usar alguma coisa com leite ou derivados. E é muito importante a gente lembrar dos derivados, porque a gente sempre lembra do leite, sempre lembra do queijo, mas a gente esquece do requeijão, do iogurte, do bolo, do chocolate, da pizza, da lasanha, do estrogonofe, quer dizer, das coisas que contêm leite na sua composição. Então, lembrar de usar no leite e nos derivados de leite também. E você deve usar a enzima no momento que você for comer. Eu costumo dizer para os pacientes, quando você pedir uma pizza, quando a pizza está no seu prato, aí você vai tomar a enzima e vai comer a pizza. Não é meia hora antes, não é uma hora depois. Digamos que daqui a 2 horas, se você vai comer outra coisa, você tem que tomar outra. Quer dizer, a enzima funciona naquele momento. Depois você vai precisar novamente da enzima. E um último aqui, que agora não é mito e sim é uma verdade. A intolerância à lactose, em alguns casos, pode ser reversível. E eu explico. O paciente que tem alguma inflamação no intestino, seja uma inflamação por causa do glúten, por causa de doença inflamatória, por uma bactéria, por um vírus,
uma virose, o paciente, uma das primeiras coisas que ele perde é essa capacidade de digerir a lactose. A hora que essa inflamação melhora, que essa bactéria, que esse vírus vai embora, que a gente tratou da doença inflamatória, o organismo volta a produzir a lactase, volta a produzir a enzima e ele volta a ser tolerante à lactose. É por isso que a gente sempre fala, quando o paciente lá tem uma virose, ele comeu alguma coisa estragada no verão e teve lá um quadro de diarreia. Nesse momento, ele deve evitar leite derivado. Passando isso, ele pode voltar a se alimentar normalmente. Então, sim, a intolerância à lactose pode ser reversível. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que você ouviu sobre intolerância à lactose, escreve aqui embaixo que a gente vai te responder, tá bom?